Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Checkmate. Hoje, em substituição da Marta Carvalhal, estarei a conduzir o debate e os comentários relativos ao Conselho de Salvaterra de Magos. Connosco aqui no Centro Cultural de Samora Correia temos pela CDU João Pedro Caniço, pelo Partido Socialista Daniela Casaca, pelo Bloco de Esquerda Nuno Monteiro e pelo PSD Flávia Santos. Vamos avançar já com alguns dos temas que foram sugeridos também pelo nosso painel de comentadores de Salvaterra de Magos. Iria começar pelo tema que foi proposto pelo Nuno Monteiro, do Bloco de Esquerda, que se prende com a manutenção de infraestruturas no Conselho de Salvaterra. Nuno, ia pedir-lhe, em primeiro lugar, que apresentasse também este tema e o que é que acha que pode ser feito relativamente à manutenção destas infraestruturas. Com certeza. Bom dia, primeiro que tudo. Dar as boas-vindas aqui à Daniela, nossa nova colega de painel, e saudar o facto de estarmos representados igualmente em género, que é sempre bom. Depois, então, em relação ao nosso tema e ao tema que eu trouxe, e à manutenção das infraestruturas. Essa é uma preocupação grande que o Bloco de Esquerda tem em relação à forma como se tem gerido e o Partido Socialista tem gerido o Conselho nesse aspecto. Ou seja, eu dou-vos um exemplo e, antes de mais, queria só referir que a manutenção do espaço faz com que as intervenções no futuro não tenham custos tão elevados, não é? Como o carro, por exemplo, não é? Se eu for garantindo a manutenção do carro, não terei uma avaria tão grande, depois terá um custo bastante elevado. E essa é a nossa preocupação e é isso que constatamos no Conselho. Eu dou-vos um bom exemplo, e esse parece-me até, sem ter muita graça, acaba por ser estranho. Que o ano passado, ainda faltavam alguns meses para iniciar a campanha eleitoral, o Bloco fez a denúncia das condições exteriores do pavilhão municipal de Salvaterra de Magos. A solução encontrada pelo Presidente de Câmara e pelo Executivo foi a pintura do pavilhão. Agora, espantem-se que só pintaram metade. Ou seja, se as pessoas forem até ao pavilhão municipal de Salvaterra de Magos, ele está metade pintado, é a metade mais visível. Portanto, temos metade de uma cor, metade de outra. Isto não me parece que seja uma boa forma de manutenção. Temos outros exemplos. As piscinas estão com algumas infiltrações nos tetos, os balneários não estão nas melhores condições, o complexo desportivo de Marinhais, principalmente a zona ali do espaço de manutenção, as ervas são enormes, é impossível fazer lá, seja qual for o tipo de trabalho, e neste momento aquele que é mais gritante é o pavilhão da Glória do Ribatejo. Tem sido alertado por diversas vezes e parece que agora, finalmente, existe já concurso aberto para a sua solução. O problema é que esta solução vai ser com certeza mais cara. Agora, julgo que há cerca de 15 dias, naquela segunda-feira que houve um temporal muito grande, as aulas de ginástica que era mesmo no espaço de ginástica, na sala de ginástica, só podiam ter sido aulas de natação. Porque a sala estava de tal forma inundada, ginástica não era possível. Agora, natação era possível fazer lá dentro. E agora, isto com certeza vai ter um custo muito superior ao município do que se tivesse ao longo do tempo essa manutenção tem sido garantida. E essa é uma preocupação em relação às infraestruturas que o Bloco tem. O Partido Socialista tende em criar, e permitam-me dizer isto, infraestruturas por freguesia, de forma um bocadinho eleitoralista. Vai querendo uma aqui, vai querendo outra ali, vai fazendo o aproveitamento delas e dentro dos timings para que são. E podemos falar, por exemplo, do mercado da cultura, não é? Em Marinhães. O mercado da cultura foi remodelado, com toda a certeza. Agora, foi-lhe retirada a valência de mercado. Se formos a pensar bem na estrutura e da forma de utilizar, e refiro-me principalmente à sala, ela está mal desenhada, não me parece muito correto. Depois dou-lhe mais uma, falando em obras também, o Espaço Jackson, evidente que era preciso fazer o Espaço Jackson. Agora ele foi desenhado sem consultar a população, isso é muito preocupante. Foi sugerido por diversas vezes ao Executivo que fizesse uma consulta pública, porque são as associações que o vão utilizar, são os fregueses da Glória que o vão utilizar, e essa não foi feita. Foi feito como bem se entendeu.
E já agora falar também, aproveitar e falar no centro escolar. É essencial, uma obra muito importante para o desenvolvimento da freguesia de Foz de Salvaterra. Agora, vamos ver quando é que é aberto. As obras vão devagar parado. Iniciaram pelo menos aquelas proteções laterais de obra foram levantadas na altura da campanha, dava jeito, e agora vamos ver quando é que está pronto e quando é que elas vão abrir. Eu gostava só de referir aqui uma situação para os habitantes de Foz de Salvaterra que se calhar vão me compreender. Eu questionei o Presidente da Câmara na última Assembleia Municipal em relação há uma situação, o centro escolar está situado num sítio em que o passeio mais próximo dista cerca de 700 metros. Ou seja, embora a maioria das crianças desloquem ou de carro com os pais ou através do transporte escolar, existe, no entanto, pessoas que não fazem esse circuito. Portanto, o meu problema ia como é que se podia resolver este problema, se estava previsto, se não estava previsto. A resposta do Presidente de Câmara foi que, em alternativa, tinha a Rua da Igreja. Isto, para quem é conhecedor do espaço, é uma rua paralela que fica bem distante e que tem as mesmas ou piores condições que a Estrada Nacional. As bermas não existem passeios, só tem ervas, portanto, segurança zero. E quanto a infraestruturas e em relação ao tema, julgo que é essencialmente aquilo que gostava de dizer. João Pedro Caniço, aqui pela opinião e pelos comentários do Nuno, podemos perceber que o Bloco considera que, para além desta falta de manutenção, os investimentos que são feitos podem não estar a ser feitos da melhor forma ou não irem ao encontro daquilo que a população pretendia. Concorda com esta visão? Qual é que é também a sua opinião sobre este tema? Antes de mais, quero dar os bons dias a todos, também saudar aqui a nova colega do nosso painel de debate. Ora, sobre o tema que o Nuno aqui trouxe, de facto é importante a manutenção de infraestruturas. Se nós recuarmos cerca de 20 anos atrás, o Concelho de Salvaterra de Magos não tinha praticamente infraestruturas nenhumas, como se calhar nós não nos lembramos porque somos ainda jovens, mas na altura não tínhamos praticamente nada. Hoje, felizmente, o Concelho de Salvaterra de Magos já tem bastantes infraestruturas, quer escolas, quer campos de futebol, quer pavilhões desportivos, etc. E, de facto, a manutenção é bastante importante. Eu percebo que a Câmara Municipal tem alguma dificuldade devido à escassez de recursos humanos que tem. Também é um facto que todos nós nos recordamos, aqui durante os 4 anos do anterior governo, que a mando da Troika mandou reduzir bastante os recursos humanos que os municípios tinham. Portanto, as câmaras municipais tiveram que fazer algumas opções e isso, naturalmente, acabam por ser as pessoas que vivem nestes municípios mais longe dos grandes centros urbanos que acabam por ser prejudicadas. Em relação aos casos específicos que aqui o Nuno trouxe, realmente o pavilhão do Lar do Ribatejo tem sido já falado há bastante tempo, creio que há 1 ano ou mais, que todos nós temos falado nisto, que o estado em que o pavilhão de degradação chegou é bastante evidente. Sobre o novo Centro Escolar dos Foz de Salvaterra, também é bastante importante aquilo que o Nuno aqui trouxe. Nós CDU também naturalmente nos associamos a esse tipo de questões. Em termos de infraestruturas, também é importante falar sobre a nossa rede viária. É um concelho que é servido pela Nacional 118, pela 114.3 e pela 367, que liga Marinhais a Glória. E esta última foi bastante falada aqui há uns meses, devido ao estado muito mau em que o piso se encontrava. De facto, não é uma estrada que seja responsabilidade do município de fazer a sua manutenção, é das infraestruturas do nosso país, que pertence ao Governo, não é? E é na altura em que conversa com o Presidente da Câmara Municipal, e ele, acredito que naquilo que ele me disse, que fez muitas, inúmeras diligências junto às infraestruturas e foi preciso meses e meses de pressão para que de facto fosse feita alguma coisa, mas acabaram por ser apenas alguns remendos que praticamente nada voltaram a beneficiar a estrada. Isso leva também à velha questão que se é ou não importante desclassificar essa estrada e passar a ser uma estrada que pertence ao município de Salvaterra de Magos.
Mas também voltamos à conversa que tivemos aqui há um mês atrás, que é sobre a tal descentralização que é necessária fazer, mas dando mais posses, mais meios aos municípios, de forma a poder manter as infraestruturas. Também falando de infraestruturas, os jardins, também há muitos jardins no Concelho de Salvaterra de Magos que passam meses e meses sem terem qualquer reparação, qualquer manutenção digna de registro. Leva-nos mais uma vez aos recursos humanos, ou melhor, ou à falta deles. Portanto, isto é um problema bastante sério, porque a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, como gestora do interesse público, deve de facto fazer tudo para conseguir assegurar a melhor manutenção possível, de forma a que estas infraestruturas consigam durar o mais tempo possível. Daniela, pelo Partido Socialista, eu iria perguntar-lhe, estes problemas que tanto o João como a Nuno apontaram, a solução passaria por mais recursos humanos? Também qual é que é a sua visão sobre a manutenção das infraestruturas do Concello? Antes de mais, desejar uma boa tarde aos meus colegas, também à representante da Iris FM. Eu acho que, pegando naquilo que os meus dois colegas já referiram, o PS nunca pôs em causa a necessidade que o Concello de Salvaterra de Magos tem de novas infraestruturas, de manutenção das estruturas que nós já temos. A questão é que, com o orçamento, como os meus colegas referiram, ao mês passado, independentemente de eu não estar aqui, estive atenta, o orçamento que nós temos são de 12 milhões de euros. E, como se deve calcular, nós não conseguimos, infelizmente, chegar a todo lado, porque é esse a nossa vontade, como é óbvio. Mas nós tivemos que fazer escolhas. E a escolha do Partido Socialista no último mandato e neste agora sempre foi a de requalificar os espaços que estavam em total degradação. Não sei se por falta de manutenção anterior, mas que já estavam em grande degradação, e também estes que ainda não foram arranjados e referidos pelos meus colegas, que também precisam de manutenção, e nós temos consciência disso, mas o dinheiro tem ido, na realidade, para outras obras, e infelizmente até hoje não conseguimos chegar a todo lado. Certo é que há falta de recursos humanos, e nós temos consciência disso, mas também não temos capacidade para fazer obras, pagar a recursos humanos, porque depois isto é um ciclo vicioso. E falando relativamente no caso concreto, deu-me a entender que o meu colega do Bloco de Esquerda estava, digamos, a criticar o facto de nós apostarmos mais na manutenção e não na construção de novas mais-valias para o Concello. Nós realmente tomámos essa decisão de requalificar, mas depois, ao mesmo tempo, penso que existe aqui uma contradição comparativamente àquilo que o meu colega disse, porque, primeiro, critica a manutenção, atrás de manutenção, que acaba por não ser o suficiente, mas depois ao mesmo tempo critica a construção de grandes obras, como é o centro escolar. Bem sei que o meu colega disse que é uma obra positiva, e é óbvio que é positiva porque é na educação, é baseada na educação, nos valores que nós temos que passar aos mais novos. Por exemplo, a escola de Marinhais, que também foi inaugurada por este executivo, e penso que estas são obras que são importantes e que não têm a ver com campanhas eleitorais, têm a ver com a necessidade das pessoas. Infelizmente não fizemos tantas obras quanto as necessárias, e que sabemos que são necessárias, mas são as que nós conseguimos fazer, porque temos que repavimentar estradas, que também sabemos que é uma necessidade, e ainda relativamente à questão das estradas nacionais. O próprio Presidente teve uma reunião com as infraestruturas de Portugal, em que passou essas preocupações que o Concello de Salvaterra de Magos tem relativamente a essa degradação das estradas. Estamos a fazer todos os possíveis para essas estradas serem arranjadas e terem melhor qualidade. Quanto aos jardins,
também estamos a começar, não quero entrar em erro, um jardim no Granho, um parque infantil, que também terá com certeza uma zona de jardim, e acho que será o suficiente, porque nós temos noção que existem falhas, e essas falhas é que nós temos lutado para as comatar. Não conseguimos chegar a todo lado, infelizmente, mas tencionamos cada vez mais acabar com elas no que falta deste mandato. E é esse o nosso desejo, tal como tenho a certeza que é esse o desejo dos meus colegas. Muito bem. Flávia, relativamente a este tema, também qual é que é a sua opinião? O que é que acha que poderia ser feito? Bom, a verdade é que, e tem sido notório, e tal como o meu colega João disse ainda há pouco, nós há 20 anos atrás não tínhamos estruturas nenhumas e agora temos bastantes, é um facto. A manutenção é sempre necessária, o ter o cuidado de olhar e não deixar o desgaste de levar a um custo superior para o município é muito importante, para que aqui não incorramos em riscos desnecessários. Para além de juntar a todas estas notas que os meus colegas deram, eu gostava de deixar aqui mais uma, em primeiro lugar, para o João, que falou na redução dos recursos humanos da Câmara imposta pela Troika e pelo governo do PSD-CDS. E eu, pelo menos, não tenho noção que isso tenha acontecido. Aquilo que aconteceu foi não se poderem contratar mais pessoas. As pessoas que lá estavam mantiveram-se. Portanto, e poderiam ser contratadas, quando uma saía, seria reposta uma outra pessoa no seu lugar. E isto não é uma medida do governo PSD-CDS, é uma medida da Troika que foi necessária e que veio por decreto devido ao já muito falado desastroso governo do Partido Socialista, e que foi assim que nos deixou. Infelizmente tivemos que governar com um programa que não era o nosso programa, não foi com esse programa que nos apresentámos em eleições em 2011, infelizmente foi esse programa que tivemos que cumprir. E que deu alguns frutos, e podemos estar a vê-los agora com a recuperação fantástica e económica que nós estamos a ter e que é louvada em todo o lado. E, portanto, se isto está a acontecer foi porque alguma coisa de boa o PSD e o CDS fizeram nos 4 anos de mandato que lá estavam e que foi reconhecido pelo povo português quando nos deu a vitória nas legislativas. Para além disso, referir que ainda há relativamente pouco tempo, para além desta situação do pavilhão municipal da Glória, para além da situação do pavilhão municipal de Salvaterra, em que tem 2 paredes brancas e amarelas e parece que um ano depois ainda não houve verba para comprar mais umas latinhas de tinta e pintar as outras 2 que faltam, veio também à tona a questão das casas de banho do Centro Escolar de Salvaterra de Magos. E isto é uma questão preocupante, principalmente porque a manutenção do Centro Escolar de Salvaterra de Magos está incluída naquelas fantásticas medidas do governo PS, que são a parque escolar, que eles é que são supostamente os cuidadores do espaço enquanto decorrer os anos de protocolo. E a verdade é que saíram a público várias fotografias de que estas casas de banho, que servem todos os jovens do município de Salvaterra, não estão em condições. Não quer dizer que tenha diretamente a ver com a Câmara Municipal, mas tendo em conta que a Câmara Municipal é o principal meio de podermos chegar ao Governo Central, então temos que alertar para que este protocolo não está a ter os benefícios que seriam supostos ter e que as nossas crianças não estão a receber as condições que deveriam receber com os protocolos que foram feitos com o parque escolar. Depois, e em relação também à rede viária, que nós, de facto, quem transita nas vias de Salvaterra nota que existem estradas muito degradadas, e existem estradas muito degradadas em todas as freguesias do concelho. A estrada nacional 367 foi um caso gritante, em que nós sabemos que o executivo camarário fez pressão sobre as infraestruturas de Portugal, mas nomeadamente a população fez imensas reclamações junto da entidade. A entidade, entretanto, resolveu intervir, tapou meia dúzia de buracos e, como nós já sabemos, os remendos aquilo dá sempre ao torto e começaram novamente a abrir buracos noutros sítios. Temos também a situação da Ponte Dona Amélia. A situação da Ponte Dona Amélia foi uma coisa que já foi chamada a atenção há muito tempo, que existiam possíveis registros de as fundações não estarem devidamente não é estruturadas, que eu quero dizer, é alicerçadas, exatamente, obrigada Nuno. E entretanto,
Na altura da campanha, isto foi um tema que veio acima da mesa num dos debates. O Sr. Presidente da Câmara, na altura candidato, disse que isto não tinha razões de ser, veio-se a provar que tinha. Até hoje estamos à espera de um suposto relatório que devia ter saído há cerca de um mês atrás e que ainda não saiu. A verdade é que a ponte de Dona Amélia levou as medidas, a velocidade reduzida, levou a quantidade de peso que pode suportar na estrutura reduzida, por muito que tenham sido feitas as obras que competiam aos municípios de se arranjar as estruturas laterais e uma ou outra estrutura, mas é necessário que as infraestruturas de Portugal façam o verdadeiro reforço desta ponte. Esta é uma ponte que é fundamental para o concelho, que nos liga diretamente ao Cartaz e que muita gente utiliza para trabalhar tanto de Salvaterra para o Cartaz como vice-versa. E, portanto, isto é um dos pontos que a Câmara tem que fazer mais pressão para esta resolução. Depois, manifestar o enorme agrado que tem por ver que já foi colocado a concurso, finalmente, o novo posto da GNR. Foi um processo que teve durante muito tempo preso no Ministério da Administração Interna, não tem a ver com a Câmara Municipal, tem a ver com o Ministério da Administração Interna, mas congratular aqui o facto do nosso posto da GNR finalmente ir andar para a frente e podermos talvez ter tanto os nossos militares em melhores condições, que atualmente pernoitam no antigo Hospital da Misericórdia, e isto também traz custos para o município, porque é o município que suporta este custo do alojamento dos militares da GNR, e portanto vejo aqui com muito agrado que finalmente desbloquearam a situação do posto da GNR. Nuno, uma das justificações, ou a principal justificação que a Daniela nos trouxe aqui pelo PS para a não existência dessa manutenção tão rápida ou não conseguir chegar a todo lado e aos sítios que o Nuno referiu, é a falta de orçamento. Acha que essa é uma justificação plausível? Não, acho que é notoriamente uma questão de opções. E queria só explicar à Daniela, para ser muito claro em relação ao que é que foi a minha crítica. Eu critiquei a falta de manutenção. E não a manutenção várias vezes, a falta de manutenção. E essa falta de manutenção leva depois, quando não é feita, a intervenções de fundo que saem muito mais caras ao município. E isso são opções. E isso faz com que o orçamento estique ou não estique, e haja aquela ginástica. Depois, critiquei também, sim, alguns investimentos que foram feitos e com toda a honestidade a Daniela referiu que eu disse que eles eram importantes. Eu só critiquei, se calhar, a forma. Penso que têm que ser mais debatidos, para depois responderem. Ou seja, se eles são feitos, se existe a necessidade de eles serem feitos, eles que respondam depois de concretizados às necessidades efetivas da população. Depois, dizer também, só que puxar o Centro Escolar de Marinhais à gestão do Partido Socialista quase que soa a brincadeira. Mas corretamente as palavras... Inaugurou, corretíssimo, exatamente. O Partido Socialista inaugurou, não tem nada a ver com o projeto. Eu falei a palavra correta. Com certeza. Depois, em relação a prioridades e ao orçamento possível, Daniela falou aqui que a requalificação dos espaços. Eu posso dar um bom exemplo, penso eu, embora ele seja um projeto interessante, mas o Museu de Escaropim, foi feito o Museu de Escaropim, se não estou em erro de cabeça, penso que o valor dele são 135 mil euros, mas efetivamente o Museu da Arte da Vieira já existia, estava localizado no centro de interpretação do Cais da Vala. Portanto, é como eu digo, é tudo uma questão de opções. Quando o Escaropim, parece a mim, tem falhas bem mais gritantes do que um museu a custar 135 mil euros, podia dar para a manutenção de vários espaços. 135 mil euros chegava para muita coisa. E o Escaropim, se calhar, tem outras necessidades. As pessoas do Escaropim, que estão bastante isoladas, se calhar têm outras necessidades. Chama a atenção que, por exemplo, que não existe um espaço de convívio, um espaço para as pessoas estarem no Escaropim. Ouve-se muitas vezes dizer, as pessoas do Escaropim, isto é preocupante. Eu penso que isto é muito preocupante. Se não estão em erros, que existem 3 banquinhos ali na rua do Escaropim, e é onde os senhores mais velhos se juntam e conversam um pouco. E as pessoas mais novas do Escaropim dizem que eles estão à espera da morte. Isto é grave. Perceber isto é grave. E é o que eu digo que são opções. E ainda vou mais longe, falarmos de números maiores.
Tivemos agora, semana que passou, a Feira de Maio, Maio, correto? Feira de Maio. Maio. Não, Feira de Magos. Feira de Magos, eu peço desculpa, eu cometo sempre esta Antigamente é que era. cometo sempre esta confusão. Uma feira, na sua essência, vive à base de a tradicional feira, dos carrinhos de choque e tudo mais, e depois agora com artistas. A nível de negócio, pelo que é visível, o volume de negócios deve ser muito baixo. Portanto, o que é que temos ali? 85 mil euros, que é o valor, pelo menos orçamentado, não sei se ultrapassa, se não, 85 mil euros para artistas. E isto é que eu digo que são opções. Se queremos, e no caso estamos a falar, apostar em infraestruturas, ou se esta onda da festa e da romaria, se tem mais interesse. Essas são opções. Depois, queria só dizer aqui à Flávia, é estranho perceber que ao final de 3 anos o PSD ainda não engoliu esta solução de governo. E dizer também Eu não disse que não aceitámos, só disse que nós ganhámos as eleições. Sim. E isso é um facto. Ao final de 3 anos ainda falamos disso. Isso é um pronto. facto. E só dizer uma coisa, não é completamente correto dizer que por cada elemento que saía havia um que entrava. A proporção não era esta e a Troika não permitia a coisa que fosse feita desta forma. Agora sim, já há alguma facilidade de contratação, já se está a entrar noutro âmbito. Depois, quanto à repavimentação, que eu acho que foi aqui referido também, e é isto que eu digo que são opções, este Executivo já contribuiu, pelo menos que eu me lembro, e eu não gosto de estar a falar daquilo que não me lembro, não sei se são só estes, já contribuiu pelo menos 2 empréstimos que eu me lembro, no valor de 130 e outro no valor de 115, se não estou em erro, para asfaltamentos. Agora, a questão é, são contrações de empréstimos a 15 anos. Eu não sou técnico, mas penso que uma estrada não tem a duração de 15 anos. 7, 8, penso que é essa a garantia que é dada. Isto quer dizer o quê? São feitas agora, com créditos a 15 anos. Daqui por 10, vamos estar a pagar uma estrada estragada, vai estar a precisar de nova intervenção. Mais uma vez eu digo, são prioridades e são formas de gestão. Daniela já referiu esta questão que são escolhas, que não há orçamento para fazer tudo, mas mesmo assim é justificável que uma manutenção pinte apenas metade de um pavilhão? Sinceramente, eu não estou familiarizada com essa situação. Irei tratar e falar com quem de direito e com certeza no próximo debate estarei disponível para falar dessa situação e explicar realmente o que aconteceu. Não vou estar aqui a inventar, não tenho esse direito e por isso mesmo comprometo-me a falar desse assunto com os meus colegas num próximo debate. Tendo em conta a minha sinceridade e até mesmo aquela que eu acho que deve ser a do Partido Socialista. Obrigada. Não sei se Flávia se quer fazer mais algum comentário sobre este tema. Não, de todo. O João também não? Eu gostava só de fazer umas 2 ou 3 notas. Ora bem, sobre a situação dos recursos humanos da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, eu não vou estar aqui a tirar números de cor, que eu sinceramente não me recordo, mas creio que neste momento o município tem cerca de 205 pessoas. E na altura, em 2012 tinha cerca de mais 25, portanto 220, 225, por isso é fácil de perceber que o número de trabalhadores com vínculo efetivo, porque é disto que estamos a falar, porque certamente nós todos aqui nos recordamos dos CAI, os contratos de emprego e inserção, onde se iam buscar pessoas ao IFP com contratos, aquilo nem eram, enfim, nem vale a pena qualificar o tipo de contratos que eram esses do CAI. Depois, sobre a questão de prioridades, de facto, isso é verdade. O Executivo tem as suas prioridades, faz as suas opções e opta por pavimentar a estrada X em detrimento da estrada Y. Isso é completamente legítimo. Já disse isto muitas vezes ao Presidente da Câmara Municipal. Aquilo que nós defendemos, que nós CDU defendemos, é que as juntas de freguesia e as pessoas de cada freguesia sejam ouvidas para se decidir quais é que são as estradas que sejam efetivamente, que tenham uma prioridade maior em relação às outras. É claro que as pessoas defendem sempre a sua estrada, onde passam, isso é completamente legítimo.
mas por vezes há algumas opções que não são bem percebidas ou que deixam sempre algumas coisas no ar. Em relação às infraestruturas, por exemplo, o mercado de cultura foi inaugurado há 2 anos ou 3, se não me falha a memória, e não me parece que tenha vindo a ter uma grande utilização por parte das pessoas da freguesia de Marinhais, porque é uma freguesia onde o movimento associativo, infelizmente, não é muito grande, em comparação agora com o Goulart de Ribatejo, que vai ter o Espaço Jackson. Já existe um movimento associativo muito mais forte, onde as pessoas conseguem participar mais e envolver-se mais. Provavelmente será muito mais utilizado do que o mercado de cultura, mas isto são opções, são próprias das próprias juntas de freguesia e das associações que existem, e são prioridades que o município fez de forma legítima. Nós podemos dizer bem, dizer mal, mas acaba por ser completamente legítimo. Muito bem, eu iria então encerrar este tema e passar ao outro sugerido pela Daniela, pelo Partido Socialista, que se prende com o Rio Tejo como fator de desenvolvimento. Daniela, queria explicar-nos em que é que consiste esta sua ideia? Muito obrigada. Eu escolhi este tema porque esta foi uma das grandes apostas do município de Salvaterra de Magos no seu mandato anterior e continuará a ser neste, com certeza. E essa foi uma aposta em que colocou o Rio Tejo num sentido de turismo conciliado com uma necessidade cada vez maior, que é a da conservação e proteção do ambiente. O Tejo, que influenciou o concelho de Salvaterra de Magos e diversificou a nossa economia com atividades ribeirinhas, como a pesca, a própria agricultura e o trânsito fluvial. Não poderia falar deste assunto também sem referir o já aqui referido Museu Escaropim e o Rio. Já percebemos que é óbvio que os meus colegas, alguns, ou talvez só o Nuno, não concordam com a construção desse museu. O Bloco Esquerdo tem todo o direito em não concordar com as nossas opções, mas esta é uma obra que muito nos orgulha, porque simboliza uma estratégia de promoção daquela que é a nossa história, neste caso em concreto, a promoção da cultura avieira, e é uma obra que merece todo o seu destaque porque teve alvo através da requalificação de uma antiga escola primária que estava a degradar-se e que poderia ter mais tarde criar problemas, e também pelo próprio conceito museológico definido e pelo envolvimento da comunidade avieira na cedência de pertences que enriqueceram o próprio museu. Este espaço cultural foi inaugurado em fevereiro de 2017 e já contou desde aí com a visita de mais de 10.000 pessoas. Se calhar não teve tanta importância esta obra para algumas pessoas, mas para outras se calhar até teve. E só aqui uma parte no meu tema, que ao mesmo tempo também entra nele, que é, até ao mandato do PS, a aldeia dos Escaropim estava esquecida. E hoje em dia podem não haver bancos, mas há WCs públicos que nunca existiram até o PS os fazer. Referi também que o reflexo de todo este êxito do Museu dos Escaropim teve esse reflexo com o Prémio de Extinção Iniciativa 2017 atribuído pela Entidade Regional de Turismo Alentejo e Ribatejo. A entidade essa que deixou gravado no diploma de atribuição desse prémio a seguinte citação: pelo trabalho de valorização do turismo cultural do território, a Comissão Executiva da Entidade Regional de Turismo atribui ao Museu Escaropim e o Rio a distinção iniciativa. Além destes prémios, importará sempre também referir os prémios que são um complemento destes, já recebidos por entidades privadas, como a Promatur e o Rio Dentro, que são igualmente importantes. Eu acho que este museu foi a construção de um percurso expositivo que deu a conhecer a importância do Rio Tejo e dos seus fluentes. Certo é que já existia, como o meu colega Nuno disse, mas não com a dimensão e com a transmissão de valores que este museu transmite e tem, o peso que tem. Este próprio museu também evidencia as atividades
socioeconómicas que durante muitos anos foram alvo de exploração pelos nossos municípios, que foi, sem dúvida, a pesca e ainda continua a ser a agricultura. E até falando mais à frente, também no mesmo intuito da valorização do ambiente e novamente da requalificação, que aqui parece que às vezes é dito como uma questão negativa, mas que para nós é encarado como um ponto muito positivo. Nós não encaramos a requalificação como uma coisa negativa. Nós queremos dar melhor ao Concelho de Salvaterra de Magos e esta foi as escolhas que nós fizemos para conseguir chegar a algumas necessidades primordiais. Este museu, como é óbvio, foi só um complemento das obras feitas pelo município no que diz respeito à zona do Tejo, porque também se prendeu com a recuperação de toda a frente ribeirinha, começando pelo desassoreamento da vala, a requalificação do Bico da Goiva, a revitalização da Praia Doce, a limpeza da Pinheiroca e a própria requalificação global do Escaropim, que tanto tem para dar ao turismo, que hoje se comprova, à história e à própria cultura do Concelho de Salvaterra de Magos. Estes locais, que hoje são pontos de lazer e turismo para os munícipes, e não só para os munícipes, mas também para outros cidadãos que lá se deslocam, para ver a representação de uma das obras que temos mais belas no Concelho de Salvaterra de Magos. Obras não no sentido como um museu, mas também obras paisagísticas, que em outros tempos não estavam requalificadas como agora estão. Hoje dá gosto ir ao Bico da Goiva, dá gosto ir à Praia Doce, dá gosto ir ao Escaropim. Óbvio que não fizemos tudo o que era possível para o Escaropim, como não fizemos por outras freguesias. Nós temos noção disso e volto a referi-lo. Mas nós temos que começar por algum lado. E esta foi a nossa escolha. E penso que não foi uma má escolha. Hoje visto, não foi uma má escolha. Porque o turismo não é um erro. Porque o turismo leva ao aumento da economia e o comércio aumenta e começa a andar e isso tudo gera dinheiro, que é o que os nossos municípios necessitam. Além de tudo já dito, quero também acrescentar outro grande investimento que irá ser realizado pelo município em conjunto com o governo, que é a requalificação do dique do Escaropim, com um custo previsto de 1 milhão de euros, que também para nós achamos que é uma obra que será importante para não deixar degradar ainda mais esse dique. A estes prémios todos juntam-se ainda, se me permitem falar, das Casas do Falcoeiro, que receberam um prémio de turismo que valoriza ainda mais o património imaterial da humanidade, que, sendo a arte falcoeira, tem a sua capital em Salvaterra de Magos, e que não o poderia deixar de comentar aqui. E permitam-me ainda falar também do mês da enguia, que está intimamente ligado ao nosso Tejo, um evento que teve um upgrade qualitativo desde que o PS está no Executivo, que upgrade esse reconhecido por todos. E mesmo este ano, num mês de muita chuva, este evento conseguiu atrair novamente milhares de pessoas, promovendo 21 restaurantes, promovendo os pequenos artesãos, promovendo os produtores locais e promovendo também as associações que lá estiveram e passaram por aquele palco. Podemos dizer, e digo isto com muito orgulho, que o mês da enguia simboliza um roteiro por aquilo que é a nossa história, cultura e monumentos e ofícios do Concelho de Salvaterra de Magos. Não todos, como é óbvio, mas em 31 dias demonstramos ao mundo o novo Concelho de Salvaterra de Magos. Por último, e fazendo uma resenha de tudo o que já disse aqui, acho que uma palavra que realmente caracteriza estes investimentos e prémios
é realmente o que os meus colegas têm frisado, que é a requalificação. E não há problema nenhum nisso, a meu ver, nem a ver do PS. Foi essa a nossa aposta, e claro que estamos a falar de opções, não temos problemas nenhuns em referi-lo, para criar um município atrativo. E isso apenas é possível no caso do Tejo, como já referi, se estiver intimamente ligado às questões ambientais, que também essa sempre foi uma preocupação nossa. Não temos dúvidas que o caminho também é por aqui, potenciar o nosso Tejo, potenciar o turismo, o ambiente e potenciar Salvaterra de Magos. E é só. Obrigada. João Caniço, concorda que o Conselho de Salvaterra de Magos tem feito desenvolver-se a partir do Rio Tejo? Qual é que é a sua visão também sobre esta situação? Sim, de facto, é verdade. Se nos lembrarmos bem do que era ali a zona ribeirinha de Salvaterra de Magos há 20 anos atrás, que era ali um montoado de celeiros velhos e que não tinha utilidade nenhuma, e que de facto nestes 20 anos tem sido feita obra, tem sido feita infraestruturas importantes ali naquela zona. Também agora o museu do museu lá que pertence ao Escaropim, têm sido feitas obras importantes e que de facto ajudam a requalificar as zonas, a trazer pessoas ao município. De facto é verdade, mas aqui o grande problema que o Rio Tejo neste momento tem, de facto, é a poluição ambiental, que basicamente não existe no nosso concelho, é montante, na zona da Vila Velha de Ródão, acima de tudo, de empresas de celulose, e de facto passa muito por aí de nós conseguirmos proteger o Rio Tejo também nessa zona, porque depois, na parte mais ajusante, acabamos por ser prejudicados com essas coisas. Portanto, é bastante importante as obras que têm vindo a ser feitas nos últimos 20 anos, de facto é importante. Tudo aquilo que seja feito em prol dos nossos municípios, terem áreas envolventes ao rio onde possam desfrutar, onde possam haver espetáculos de música, como tem havido ali em Salvaterra de Magos, o novo museu. De facto, isso tudo é muito importante, mas temos acima de tudo que nos centrar sobre o que é mais importante, e mais importante neste momento é a luta contra a degradação ambiental que o Rio Tejo sofre, e nem sempre este executivo do Partido Socialista, quer agora neste mandato, quer no mandato anterior, esteve disponível para levar a cabo esta luta. Felizmente parece que agora nos últimos meses acordaram para essa perspectiva, e de facto foi importante vê-los numa manifestação que houve em Lisboa aqui há alguns meses, que pela primeira vez o Sr. Presidente da Câmara Municipal esteve lá, esteve presente, mas isso não chega, é preciso mais, é preciso apoiar as várias pessoas que têm feito luta contra esse tipo de empresas que fazem todo esse mal ao Rio Tejo. Flávia, sobre este tema também, qual é que é o seu comentário? Em relação ao Rio Tejo e ao fator de desenvolvimento, e de ser um fator de desenvolvimento, acho que isso é óbvio para todos nós. O Rio Tejo sempre foi o principal fator de desenvolvimento. Se recuarmos há muitas décadas atrás, era por ali que se fazia grande parte do comércio do nosso município, e portanto há muito tempo que ele é um fator de desenvolvimento. Aqui estamos a falar do Rio Tejo como fator de desenvolvimento para o turismo, que percebo, o turismo não é uma coisa má, de facto, nunca, pelo menos o PSD o criticou como sendo uma coisa má. Agora, aquilo que nós entendemos neste aspecto é que ele tem que ser integrado, e tem que ser integrado porque o Concelho de Salvaterra e aquilo que os benefícios que o turismo e que o Tejo traz, e o turismo no Rio Tejo particularmente traz ao Concelho, não pode ser visível apenas na aldeia do Escaropim ou apenas em Salvaterra, e é aqui que nós também, na altura da campanha eleitoral, e continuamos a defendê-los, que nós defendíamos aquilo que era um roteiro turístico alargado, que as pessoas, quando viessem visitar a Falcoaria, que é um fantástico ponto turístico em Salvaterra, o Escaropim, que é uma aldeia lindíssima, que viessem fazer os passeios de barco ao Escaropim, não se ficassem por aí e pudessem dar uma voltinha mais alargada pelo concelho, almoçar no nosso concelho, visitar a barragem de Magos, ir à Glória do Ribatejo ver o artesanato, passar em Marinhais. E é aqui que nós achamos que focar o turismo
de Salvaterra naquilo que é a Falcoaria Real e que é o Escaropim não chega. É importante, demos um passo muito importante na requalificação de todas estas zonas que a Daniela referiu, o Bico da Goiva, que é lindíssimo e que nos apetece imenso dar um passeio a pé no Bico da Goiva, a Praia Doce, que teve durante muitos anos desprezada e que agora conseguimos olhar para ela de outra forma. Isto são passos importantes. Agora, nós não podemos e estar centrados durante 8 anos nestas duas zonas. Nós temos que procurar pegar naquilo que são os exemplos da Falcoaria e da aldeia de Escaropim e tentar, com elas, explanar isso para todo o nosso concelho e fazer com que as restantes freguesias que estão mais distantes do Rio Tejo, nomeadamente a Glória do Ribatejo, seja valorizada também pelo seu turismo e pelo seu artesanato, que é uma coisa riquíssima e que só temos no nosso concelho. E, portanto, é aqui que eu acho que sim, o Rio Tejo é um fator de desenvolvimento, sim, tem trazido coisas boas ao nosso concelho, mas temos que olhar para ele com mais dinâmica e com mais futuro e com mais sonho. Temos que sonhar um bocadinho mais aquilo que é o Rio Tejo e os benefícios que ele nos pode trazer. Nuno, relativamente a este tema, vê também o Rio Tejo como um fator que tem desenvolvido o Concelho de Salvaterra? Evidente que sim e que pode desenvolver muito mais. O Concelho de Salvaterra tem essa particularidade em relação aos seus concelhos limítrofes, por ter todo um lado a apanhar o Rio Tejo, e isso era importantíssimo ser explorado. O Bloco apresentou como no seu programa eleitoral o aproveitamento de toda essa zona ribeirinha, principalmente numa perspectiva do turismo ecológico. Há muita coisa que é possível fazer naquelas margens do rio. Desde dos passadiços, desportos náuticos, sem recurso a motor. Portanto, há muita coisa que pode ser aproveitada a nível de turismo, e evidente que o turismo é um fator importante, acima de tudo porque nós estamos a 30 minutos de Lisboa, ou seja, Lisboa está extremamente saturada neste momento de turismo, as pessoas procuram novas opções e é preciso dar. E é preciso desenvolver, penso eu, e esse foi o projeto para nós apresentarmos, desenvolver dessa forma. É uma coisa que não é possível fazer de uma só vez, é um projeto faseado, mas que tenho a certeza, a aproveitar tudo isto, porque a Daniela referiu bem que foi requalificado o Bico da Goiva, a Praia Doce, já não poderei considerar assim tanto, efetivamente, perdão. E se revitalizar a Praia Doce. Peço desculpa, porque efetivamente as ervas foram cortadas, o espaço está mais apresentável, mas não me parece que seja só isso. Bem, depois, perceber que a Daniela referiu bem, o turismo gera economia, e sem dúvida. Agora resta perceber se, à exceção do mês de enguia, em que existe o crédito da dinâmica que o mês de enguia ganhou, à exceção desse mês, se realmente o turismo reverte para a economia. Porque nós, que vivemos no concelho, conseguimos perceber, e isto já foi aqui dito, que se baseia na falcoaria, Escaropim e depois dizer também que, Daniela, dizer que o museu e as casas de banho foram o que fez o Escaropim, por amor de Deus. A requalificação. Não foi o museu e as casas de banho. A requalificação. Foi o museu, as casas de banho, toda a requalificação. A requalificação é feita no mandato. A requalificação é feita no mandato bem anterior do PS. O Escaropim não era assim, certo? Existe uma requalificação já feita no Escaropim. Agora será feita uma nova requalificação. E gostava de falar sobre isso também. Quanto à nova requalificação. Eu ainda há bocado chamei à conversa uma das preocupações que o Bloco tem em relação ao Escaropim. E a mim preocupa-me, e deixava aqui o apelo ao Partido Socialista, que nessa requalificação fosse tida em conta uma requalificação necessária, sem dúvida necessária, até para de apoio tanto aos pescadores como às empresas que lá atuam, fosse tida em conta as necessidades de quem reside no Escaropim. Que seja feita essa avaliação, que se vá ao terreno, que se fale com as pessoas e que se perceba. Que não seja mais um projeto. O Hotel Jackson é que é feito à medida do Executivo. Pronto. Peço desculpa só para terminar. Só para terminar. Depois, fico muito satisfeito por finalmente perceber
que, e o João já fez aqui a referência, agora existe uma preocupação do Partido Socialista sobre o Rio Tejo e sobre a poluição e os efeitos nefastos que a poluição tem tido no Rio Tejo. E o João referiu muito bem. O Presidente da Câmara, há coisa de uns meses, é que participou então numa manifestação da Proteste, porque até lá não tinha aparecido em nada. Em outubro. Os deputados, em outubro, obrigado. Os deputados municipais do Partido Socialista, moções que sejam a condenar a poluição no Rio Tejo, ou abstêm-se, ou votam contra, ou não deixam que a moção seja apresentada. Portanto, felizmente, começa-se a perceber que o Partido Socialista em Salvaterra vê a gravidade da poluição que existe no Rio Tejo. Finalmente. Nuno, deixa-me só voltar à questão do museu que a Daniela referiu, que num período mais ou menos de um ano já teve 10 mil visitantes. Tendo em conta aquilo que o Nuno também referiu há pouco das opções do museu e da forma como o Bloco encara este museu, face a isto que a Daniela referiu, não seria talvez possível dar a mão palmatória e perceber que aquele foi um bom investimento, na sua opinião? Não, evidente. Repare, eu esqueci-me de mencionar isso. Completamente favoráveis à requalificação, seja de que espaço for. Agora, é preciso perceber quais são os mais importantes, e eu mencionei isso. Este espaço, não desta forma, que está bem conseguido, evidente, não desta forma, mas ele existia. O Museu da Arte Vieira, no Cais da Vala. E com certeza, que ótimo, 10 mil pessoas passaram lá no ano. É isso? Foi os feitos juntos? 10 mil? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Pronto, é ótimo. Agora, voltamos àquilo que foi referido bem, turismo versus economia. O que é que reverte? É a minha questão. Muito bem, se não tiverem mais comentários a fazer sobre este tema, eu iria então fazer agora uma pequena pausa para compromissos publicitários e voltamos já a seguir para continuar a discutir outros temas relacionados com o Conselho de Salvaterra de Magos. Estamos de volta para a segunda hora do Checkmate. Recordo que hoje estamos a discutir, a debater e a comentar o Conselho de Salvaterra de Magos com o nosso painel, composto pela CDU com o João Pedro Caniço, pelo PS com a Daniela Casaca, pelo Bloco de Esquerda com o Nuno Monteiro e pelo PSD com a Flávia Santos. Vamos agora para um outro tema que foi proposto pelo João Pedro Caniço, através da CDU, que se prende com o processo de decisão dos membros da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, indicados pelo município. João Caniço, ia então perguntar-lhe também porque a sugestão deste tema, o que é que se prende com este processo? Bem, este processo foi discutido na última sessão da Assembleia Municipal, no final do passado mês de abril. Ora, portanto, esta discussão inicialmente estava agendada para ser em dezembro de 2017, entretanto, devido ao mandato dos anteriores representantes, foi adiada para a última sessão da Assembleia Municipal. Portanto, primeiro que tudo, convém aqui referir que existia um consenso mais ou menos implícito entre as várias forças políticas representadas nesse órgão da Assembleia Municipal, que cada uma indicava um seu representante. Bem, como neste momento o PS tem uma maioria absoluta, esse consenso não existiu e, portanto, o PS fez questão de apresentar todos os representantes. Isto remete-nos também aqui uns meses atrás, a novembro de 2017, quando a senhora vice-presidente, Helena Neves, se demitiu da CPCJ devido a alegar que o então presidente, Nuno Antão, não tinha, e segundo as palavras dela, não tem perfil, habilitações literárias nem conhecimentos técnicos para exercer as funções de presidente da CPCJ. Isto em novembro de 2017, portanto há cerca de 6 meses atrás. Entretanto, na última Assembleia Municipal, o Nuno Antão fez-nos uma apresentação do trabalho que foi feito nos últimos meses e apresentou-nos então 4 nomes para fazerem parte da nova direção. Não sei se é a direção que se chama ou comissão, não sei agora o nome técnico, mas comissão, pronto, para os 4 novos representantes. Entretanto, também o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal propuseram outros 4 nomes. Portanto, isto aqui quer dizer que dentro do próprio Partido Socialista existem aqui fortes divergências internas que levaram
a que isto tivesse sucedido. Perante isto, o Nuno Antão, na minha opinião mal, acho que devia ter levado a sua lista ao fim, retirou a sua lista e, portanto, foram, devido à maioria absoluta que o PS tem, foram assim eleitos os 4 representantes que Francisco Matelino e Helder Gemelho puderam apresentar. Agora, outra questão é se, então assim, a senhora Vice-Presidente Helena Neves vai, entretanto, voltar ou se chegou a sair da CP-CJ. Isto revela aqui que existem, neste momento, fortes divergências internas, algo que não é novo, toda a gente sabe que Nuno Antão, quando era Presidente da Conselhia do PS, Helder Gemelho nunca foi o seu candidato a Presidente de Câmara, isto em 2009, e que, de facto, para consumo externo estas coisas passam um pouco ou não passam, mas para nós que estamos nos órgãos, estivemos na Câmara Municipal, estamos na Assembleia Municipal, ficam facilmente evidentes aqui que são graves este tipo de situações e em nada orgulham os órgãos do município de Salvaterra de Magos. Flávia, relativamente a este tema, também qual é que é o seu comentário? Bom, em relação àquilo que o João acabou de dizer e àquilo que presenciámos na última Assembleia Municipal, em relação àquilo que são os órgãos eleitos e representantes da população, neste caso do município, na Comissão de Proteção de Menores, de Jovens, peço desculpa, foi um processo caricato, a verdade é esta, e que pôs a nu, por assim dizer, algumas divergências internas que nós supunhamos que o PS tinha dentro de casa, por assim dizer. E começa por ser caricato quando se faz a alteração da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal, que primeiro designava que o Nuno Antão, líder da bancada do PS e presidente da CP-CJ à data, fizesse a apresentação daquilo que foi o relatório de gestão das atividades da Comissão de Proteção no seu mandato e, portanto, foi proposto pelo Presidente da Assembleia Municipal que existisse uma alteração na ordem de trabalhos e que esta apresentação fosse apenas feita depois da eleição. Existia de facto, e eu estou na Assembleia Municipal apenas neste mandato, portanto há muito pouco tempo, mas é do nosso conhecimento do PSD e sempre, pelo menos nos últimos anos, foi assim que aconteceu, que existia um acordo das várias forças políticas em que cada força política nomearia uma pessoa para esta comissão, para que também esta comissão fosse mais alargada e tivesse representatividade de todas as forças políticas. Não aconteceu este ano, portanto o Partido Socialista decidiu, penso eu, face à sua maioria, serem eles a apresentarem todos os nomes e foi isso que aconteceu. Mas estranho é que de repente existem duas listas propostas pelo Partido Socialista, uma pelo líder de bancada e ainda presidente da CP-CJ, outra pelo presidente da Câmara e que foi subscrita pelo presidente da Assembleia Municipal. Estranho é que nestas listas existiam até nomes em comum, portanto existem a apresentação de duas listas diferentes, mas com pelo menos um nome em comum, e isto aqui é um bocadinho estranho. Estranho será que, não sei, penso eu, que não sei, se calhar perderam os números de telefone uns dos outros e não conseguiram falar para chegarem a um acordo nestas listas e de repente aparecerem duas listas do PS e depois uma delas é retirada de votação e portanto deixa-nos aqui um sentimento de alguma divergência dentro do Partido Socialista, mas são contas do Rosário do Partido Socialista, com toda a certeza. Nuno, também sobre esta situação, qual é que é o seu comentário? Pronto, já foi exposta aqui a situação, não vale a pena estar a mencioná-la novamente e toda a estranheza que ela provocou. No entanto, eu queria só fazer aqui uma referência, não personalizando esta situação na pessoa do líder de bancada, no Nuno Antão, mas sim na bancada, ou seja, a lista apresentada é uma lista apresentada pela bancada do Partido Socialista, que é confrontada com uma lista apresentada pelo Presidente de Câmara, que nem sequer tem essa competência, mas habilmente o Presidente da Assembleia Municipal subscreveu, podendo assim ela ir a votação. E isto vai um pouco de encontro aos projetos e obras que temos falado para trás, e em que percebemos que o Presidente da Câmara não articula com a bancada, ou seja, não vai às bases, dentro do próprio partido. Portanto,
Fica para mim ainda mais difícil de compreender se ele vai às bases no seu município, no município que cheira, porque ele não faz isso dentro do próprio partido, não é? Sendo que a bancada dele, do partido dele, apresenta uma lista e ele por cima apresenta outra, quer dizer que ele não trabalha com as bases do partido, quanto mais trabalhar com as bases do seu conselho. Depois, explicar também um pouco para que é que serve estas nomeações. Ou seja, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é constituída pela Grupo Restrito, pela Comissão Restrita e pela Comissão Alargada. A Restrita é que efetivamente trata dos casos. E a Alargada pretende, e por isso é que são solicitados pela CPCJ, são solicitados a representantes da Assembleia Municipal, porque nessa Alargada estão vários ramos da sociedade envolvente, para nessas reuniões existirem pontos de vista de várias, seja das forças de segurança pública, da segurança social, das escolas, das associações e também da parte dos dirigentes políticos ou das forças políticas que fazem parte integrante do Conselho. O Bloco de Esquerda, ao perceber que foi quebrada, não que ela seja uma regra, mas um hábito que tem sido traçado nos últimos anos, de cada força política indica uma pessoa, o Bloco de Esquerda primeiro espantou-se por esta maioria absoluta continuar a inviabilizar tudo aquilo que é pluralidade e então apresentou uma lista única, mas o Bloco de Esquerda cumpriu o seu dever e apresentou uma pessoa em alternativa. Foi a única bancada a pedir que se integrasse uma pessoa dentro dessa lista. Foi pena não termos sido acompanhados pelas outras bancadas, se calhar podíamos ter tido uma dinâmica diferente e ter lá também algum representante. Depois, o Presidente justifica esta posição como, ou seja, se podia de alguma forma ser acusado de politização da CPCJ por ter um membro dirigente do Partido Socialista, no caso do Nuno Antão, atual, ou penso que ainda é Presidente da CPCJ, então assim acaba-se com a politização da CPCJ. Não é correto. Não, acho que é uma desculpa muito pouco válida. Até porque nesta lista apresentada por ele, e só o futuro é que nos irá provar se realmente acabou a politização na CPCJ, existem elementos da lista do PS. Portanto, só o futuro é que nos pode provar isto. E depois dizer que não se utiliza a CPCJ de forma política e se lava roupa suja utilizando a CPCJ, ou seja, as disputas internas que existem no Partido Socialista entre uma facção e outra são utilizadas na decisão dos membros da CPCJ, se isto não é politização, o que é que será? E pronto, é só. Daniela, aqui está tudo um bocadinho nas suas mãos, tentar explicar o que aconteceu ou também qual é que é a sua visão sobre este tema. Eu vou ser muito sucinta relativamente a esta questão. Eu acho que isto também é um pouco de utilização dos outros partidos para tentarem pôr em causa e tentarem demonstrar que existe discordâncias dentro do Partido Socialista, e claro que existe, tal como existe em qualquer partido, isso não é novidade para ninguém, e porque também, espero que também exista nos outros partidos, porque é daí que nascem boas e grandes ideias, é da discordância. Relativamente à questão da CPCJ em concreto, a única coisa que eu tenho a dizer é que a importância desta entidade é tão grande que não é compatível com este tipo de ruído gerados pelos autarcas e pelas forças partidárias. Houve e há problemas, é de conhecimento de todos com esta comissão, mas essa própria comissão tem capacidade para os resolver. Temos orgulho do trabalho realizado pelos homens e pelas mulheres que têm passado por essa comissão, sejam essas pessoas socialistas ou não, porque essas pessoas aceitam missões cívicas. E é isso que é importante, porque é a vida das crianças que está em jogo. E acho que isto nem sequer devia ser tema de discussão aqui. E muito menos o PS, porque essa é uma questão interna e que de certeza o PS irá resolver sem necessidade de intervenção de qualquer outro partido.
Por isso, a única coisa que eu tenho a dizer relativamente a esse assunto é que temos todo o orgulho no trabalho que a CPCJ faz, é isso que deve ser evidenciado e não estas questões e estas politiquices que sinceramente para mim o são, que sou leiga nesta matéria. Por isso acabo reforçando toda a confiança do Partido Socialista naquela que foi as 4 pessoas escolhidas na lista indicada pelo Partido Socialista. Eu gostava só de acrescentar que o discurso da Daniela faz sentido, não deve haver aproveitamento. Ele só não faz sentido quando, na prática, quem vemos a fazer aproveitamento político da CPCJ é o Partido Socialista. Inicialmente com o Nuno Antão, agora com o Presidente da Câmara a nomear e a retirar e a resolver divergências internas, todas existem. Concordo plenamente que elas nos levam a caminhos superiores. Esse confronto de ideias nos leva a caminhos superiores. Agora, dentro de casa, não é utilizando a Assembleia Municipal e, essencialmente, não utilizando a CPCJ, porque de veras, tal como a Daniela referiu, tem uma importância superior para estar a ser utilizada desta forma. O discurso é correto, a ideia é corretíssima, o Partido Socialista é que, na prática, é aquele que toma proveito e usa a CPCJ. João, queria também comentar. Eu percebo aquilo que a Daniela acabou de dizer, mas de facto nada disto tinha acontecido se o PS de forma interna tivesse apresentado uma lista e nenhum de nós provavelmente saberia sequer das tais diferenças internas, que eu pessoalmente não tenho nada a ver com isso, é outro partido, não vou dar a minha opinião, como é óbvio, mas revela de facto que as diferenças existem, são públicas, foram notórias na última Assembleia Municipal, muitas pessoas que assistiram à Assembleia Municipal viram e confirmaram isso, portanto, pessoas de vários correntes políticos, portanto, é essa imagem que passa de facto. Portanto, basicamente é isto. Querem alguém fazer mais algum comentário sobre este tema? Não, eu aqui concordo com aquilo Sim. Que os meus colegas disseram, que divergências todos nós temos, é para isso que servem os partidos, e é da troca de ideias e do nascimento das divergências e da sua resolução que nós conseguimos chegar mais além. Concordo perfeitamente. Aquilo que eu posso dizer é que nós no PSD também as temos, e temos várias, isso é ótimo. A pluralidade e a discussão de ideias é fantástica, e nós temos imenso disso dentro do PSD. O que nós fazemos é a questão de as resolver dentro de casa, discuti-las dentro de casa, para que não dê aso a que esta discussão venha para a rua e que pelo menos não nos venha fragilizar. E aquilo que aconteceu na última Assembleia Municipal foi mostrar que o PS está neste momento fragilizado e que não consegue resolver as suas quesilhas internamente e que neste caso utiliza aquilo que é uma instituição como a CPCJ, com toda a importância que ela tem, com tudo aquilo que ela defende e que é muito necessário ao Conselho, que é o supremo interesse da criança, e isto não pode ser alvo de politização para afetarmos as pessoas que dentro do nosso próprio partido não nos agradam tanto. Portanto, resolvam-se dentro de casa. As crianças não foram afetadas. Esperemos que não. Ótimo. Pronto. Aqui a única politização que poderá haver é o ruído que estão a fazer à volta dessa questão, Daniela, mas e não que fomos irá, nós que a criámos. posteriori, afetar, se calhar, a Comissão. Não será, de certeza, essa afetação não será não por foi parte criado por nenhuma do das Partido outras forças. Socialista. O ruído não é criado por nós. Se O estivesse ruído é criado resolvido, por vós. não, se tivesse porque sido aquela resolvido, questão ninguém tinha foi percebido. resolvida e ficou resolvida. Claro. E agora esta Comissão irá fazer o seu trabalho sem qualquer influência exterior, e é assim que deve ser, que é a defesa das crianças, volto a dizer. Muito bem, concluímos então este tema. Referir que a Flávia do PSD optou por, nesta edição do Cheque Mate, não trazer um tema, mas na próxima edição dedicada ao Conselho de Selva Terra de Magos assim o fará. Antes de terminarmos, eu queria só também colocar uma outra questão que se prende também com alguns comentários e rumores que têm vindo ao público sobre um possível encerramento das passagens de nível em Janeiras de Baixo e Janeiras de Cima por parte da Refer na freguesia de Glória do Ribatejo. Eu iria perguntar-vos que comentário fazem a este possível encerramento e se estas passagens devem ser encerradas ou não, tendo em conta o que está aqui em causa. Começaria também pelo João Caniço, se quiser comentar relativamente a este tema.
Bem, este é um tema que de facto importa bastante às pessoas que utilizam aquelas estradas, e penso que a REFER deveria ter ouvido a Junta de Freguesia do Largo do Ribatejo Granho, ou então que o Sr. Presidente dessa União de Freguesias tivesse informado as pessoas que, segundo o que eu ouvi, parece que nem sequer existiu. Quanto ao facto da REFER querer encerrar as passagens de nível, é uma questão de se ver se vai ter maior ou menor segurança do que aquela que já existe. Portanto, é uma questão técnica acima de tudo. E seria importante que a REFER pudesse explicar isso, nomeadamente através dos órgãos públicos, nomeadamente a União de Freguesias de Loura de Ribatejo e Granho. Obrigada. Flávia, relativamente a este tema? O encerramento destas passagens de nível traz algum desconforto à população que utiliza essas vias como ligação, nomeadamente de Glória do Ribatejo, Foz de Salvaterra, e que é uma ligação utilizada por muita gente, embora a estrada não tenha as melhores condições. Na ligação é uma estrada de terra batida, mas que aproxima muito estas duas freguesias. Quando as pessoas têm que se deslocar, e nomeadamente da Glória do Ribatejo, para, por exemplo, apanhar a autoestrada que tem o nó de ligação nos Foz de Salvaterra, esta é uma estrada que facilita imenso esse caminho, que vem diminuir muito aquilo que é o tempo de viagem. E, portanto, neste aspecto, acho que a REFER tem, efetivamente, de ponderar aquilo que é o interesse da população, neste caso da Glória do Ribatejo, que é a principal afetada com estes encerramentos, e aferir junto da Junta de Freguesia se deverá ou não, ou se não existirão outras formas de melhorar aquela que é a segurança destas passagens que não passe pelo seu encerramento. Acho que isto é o mais importante, e claro que se forem encerradas vai trazer algum desconforto, nomeadamente naquilo que é o tempo de viagem das pessoas. Nuno, relativamente a esta situação, a solução poderia passar então, em vez de um encerramento, por uma requalificação e trazer mais segurança àquelas passagens? Sim, é evidente que é uma possibilidade, existem alternativas ao encerramento. Eu acho que elas têm que ser estudadas, têm que ser apresentadas, já se fala no viaduto para passar, mas acima de tudo, como em tudo, eu acho que é necessário discutir e perceber qual é a efetiva necessidade de cada uma delas, como a Flávia referiu e bem, entre a ligação Foz-Glória, feita pela Rua das Janeiras de Baixo, é realmente o local mais próximo, evita contornar Marinhães. Portanto, acho que é preciso a REFER ter a sensibilidade de perceber a importância delas e procurar soluções diferentes para resolver a situação. Daniela, relativamente a este tema também, qual é a sua opinião? Relativamente a este tema, sinceramente é um tema que eu não me sinto muito à vontade a falar sobre ele. No entanto, concordo com os meus colegas na parte em que deve haver estudos e ter atenção àquelas que são as necessidades dos municípios, e mais do que isso, também ao mesmo tempo fazer um contrabalanço com a situação da segurança da passagem, as passagens de nível, as linhas não têm cancelas nas passagens, e isso também tem que se ter atenção a essa segurança e também o custo que isso irá trazer em termos de, ao não eliminar essas linhas, essas passagens, os custos que vai trazer para o município, se o município tem capacidade para o fazer, e acho que esses são os temas que têm que ser ponderados pela REFER, e tenho a certeza que o Partido Socialista irá fazer tudo para terem atenção tanto questões de segurança, mas também aquelas que são as preocupações e as necessidades dos municípios do concelho de Salvaterra de Magos. Muito obrigada. Então, em jeito de concordância, terminemos o checkmate de hoje dedicado ao concelho de Salvaterra de Magos. Relembro que todos os municípios, e não só interessados nas questões do concelho, podem enviar as suas sugestões de temas ou perguntas para o nosso painel de comentadores, para a página de Facebook do checkmate, ou então para o e-mail martacarvalhal@irisfm.pt. O checkmate poderá ser visto já a seguir na página do YouTube da Iris FM, ou também no canal IU no número 258 da MEL. No próximo programa esperamos já ter a Marta Carvalhal de volta. Obrigada e boa tarde.